isso, pessoal. Mais uma vez aqui celebramos aqui o quarto episódio do AL Pod. Eu quero lembrar a todos aqui que o nosso canal ele traz oportunidades, via de regra, do mundo empresarial, do mundo tributário, do mundo contábil. A gente já falou aqui sobre sucessão, a gente já falou aqui sobre questões de empresários que estão em dívida com o governo, sobre oportunidades. Falamos aqui sobre questões de planejamento tributário. Teremos muitas novidades aí, tirei uns dias de folga, mas estou de volta. E você que está aí nos acompanhando, aí eu agradeço. Aí o canal tem crescido espontaneamente, exponencialmente. E ó, dá sua curtida aí, dê o seu like, deixa o sininho aí, que vem muita oportunidade aí. Muitos cases, eu gosto sempre de lembrar que o nosso canal ele é voltado para oportunidades, cases de sucesso e principalmente novidades de legislações, entre outros. E olha só, eu quero apresentar o meu convidado aqui hoje, que é o Rogério Quilucci. Esse cara, ele é um fera, ele é especialista em treinamento, desenvolvimento de performance para profissionais e empresas. E olha só, isso aqui é um slogan de $1 milhão, pessoal. Ele é especialista em gente. Magnífico aqui o seu slogan. Ele tem qualificação aqui, a pós-graduação em MBA em marketing pela PUC, mestrando em inteligência emocional, muito bacana, pela INEB na Espanha, master profissional, self-coach, Instituto Brasileiro de Coaching, analista comportamental, líder coaching, comunicação de alta performance, PNL. Rapaz, isso aqui a gente vai passar algumas horas se formos falar tudo. Mais de 30 anos palestrando, dando instrução, aplicando treinamentos e cursos em grandes players. Eu até cito algum deles aqui no Grupo NetLife, Leroy Merlin, Melito, Unilever, PepsiCo, né? A CIA, Serasa, Ultragás. Rapaz, é muita coisa aqui, Rogério. Olha, acho que hoje a gente vai ter um conteúdo muito especial. Eu quero agradecer sua presença aqui, Rogério. É muito interessante ter pessoas qualificadas que disponibilizam do seu maior ativo, que é o seu tempo de estar aqui conosco. Então, por isso eu trouxe aqui uma lembrancinha do escritório para você. Ela é muito simples, eu tenho certeza que quem vai usufruir disso é sua esposa, mas é de coração, é simbólico, então receba aí o nosso carinho aqui do nosso time do RH. E muito bem-vindo, meu amigo, muito bem-vindo, é uma honra. Poxa, Cleiton, primeiro de tudo, muito obrigado. Olha, a gente não combinou nada disso antes do início, eu não sabia que receberia um mimo aqui seu e aqui da tua equipe. Olha que lindo, minha esposa adora, aquelas velas aromáticas. Exato, né? Minha esposa adora, ó, quem não viu aqui, ó. Muito obrigado, fui muito feliz. E você vai ver que é muito cheiroso, cara. E é muito especial, foi feito com muito carinho. Rogério, mais uma vez, gratidão. Eu vou abrir o nosso bate-papo aqui, porque isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo, sempre trazendo aí inovações. E a gente falou em algum momento aqui, um dos nossos empresários, um dos nossos convidados, Rogério, sobre a necessidade de centralizar as operações das empresas, né? Porque via de regra o patriarca ali, especialmente em empresas familiares, a gente tem essa dificuldade da descentralização. Então, em algum momento a gente vai tocar nesse ponto, que é o ponto central, aqui é o ponto alto da nossa conversa, mas eu quero abrir, fala um pouquinho da sua trajetória, fala o que te leva para esse universo dos treinamentos, o universo desses grandes players, onde começou, por que abriu-se essas portas para esses grandes players, que eu vejo que é uma dificuldade, né? Isso é para muitos poucos, é para grandes especialistas como você aqui, Rogério. Pois é, bom, antes de mais nada, quero te agradecer o convite, agradecer ao pessoal que nos assiste por nos acompanhar aqui nesse nosso bate-papo. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu preciso contar para o pessoal que está online que eu abri a velinha aqui e o aroma realmente é maravilhoso, tá? O cheiro saiu aqui da caixinha, minha esposa vai ficar encantada. Eu adorei muito, gostei muito. E ó, vou pegar um gancho. Ontem, antes de falar um pouquinho da minha história, ontem eu estava num evento online fazendo um trabalho para o Bradesco, para a área de atendimento de alta renda do Bradesco. Eu junto com a Manu Berger, que é uma especialista na alta renda, em pessoas de alta renda, eu falando de atendimento e ela falando sobre o perfil do cliente de alta renda para os atendentes do Bradesco. E ela usou uma frase, eu faço questão de citar que é dela a frase, ela usou uma frase dizendo que o que as pessoas elas estão atrás, o que encanta as pessoas, não é o caro, é o raro.
Caramba. E o raro tá na atenção, no zelo, no cuidado. Isso daqui é No raro. detalhe. Isso daqui é raro, sabe? Um carinho, uma demonstração de afeto. Então, muito obrigado pelo raro que você me ofereceu agora. Cara, que frase incrível. A gente vai dar esse destaque aqui depois. Realmente o raro, né? Ele é o que é mais importante. E eu recebo, e Rogério, e eu também te agradeço. É raro as pessoas disponibilizarem do seu tempo, do seu conhecimento. Via de regra, a nossa agenda ela é muito dificultosa, e você dá aula em faculdades, pós-graduação e etc. E isso também é raro, então a recíproca aqui é verdadeira. Gratidão, meu amigo. Obrigado. Mas, você me perguntou da minha história. Uhum. Eu comecei a falar em público por questões relacionadas a trabalho voluntário. Olha. Eu, com 18 para 19 anos de idade, eu fui trabalhar numa instituição de caridade, que também é uma instituição religiosa, e comecei a trabalhar com crianças carentes. Depois fui trabalhar com jovens, adolescentes que buscavam orientação, e depois fui trabalhar com adultos também, com programas de adultos. E para isso eu tive que aprender a falar em público. Perfeito. Porque um dos trabalhos era instrução. Instrução moral, orientação, às vezes até instrução profissional. E foi de fazer um trabalho voluntário, fazendo palestras como voluntário na instituição que eu comecei a trabalhar, e que sou voluntário de lá até hoje, tá? Legal. Eu tô lá há 38 para 39 anos trabalhando lá como voluntário. Incrível. E foi trabalhando, fazendo trabalho voluntário, que um belo dia numa palestra pública, falando sobre autoconhecimento, eu fui convidado, na mesma época, eu fui convidado por uma gestora do Banco do Brasil para fazer um trabalho pago dentro do Banco do Brasil. Ela falou, isso que você está falando de graça, eu quero que você traga para o Banco do Brasil, para fazer uma palestra para um grupo de funcionários. Uhum. E na mesma época, mais ou menos no mesmo mês, um dono de uma empresa de treinamentos, que também assistiu minha palestra voluntária, minha palestra pública, também me chamou para fazer um trabalho junto com ele. E eu comecei a trabalhar voluntariamente. Eu devia ter lá, trabalhar profissionalmente com treinamentos e com palestras, eu devia ter por volta dos meus 26 anos de idade. Como voluntário desde os 18. Sim, que é o que te preparou. Exato. Deu... E aí entra uma questão interessante. Não existe alta performance, já que é a temática do teu trabalho, né, sem dedicação, esforço e treino, prática. Exato. Então, ninguém chega a alta performance sem antes ter se esforçado muito, treinado muito, aprendido muito. Eu fiz isso durante anos de graça. Sim. E eu continuo fazendo até hoje de Perfeito. graça para algumas instituições. Mas foi isso que me deixou mais preparado para fazer depois o trabalho pago. Perfeito. E eu começo ali falando sobre parte comportamental para o Banco do Brasil, para algumas empresas do varejo, através dessa outra empresa de treinamentos. E depois eu começo a ter que aprender sobre vendas, sobre gestão de pessoas. E aí eu fiz a minha formação em marketing, Uhum. Acabei largando as minhas formações de graduação anteriores. Sim. Eu fiz graduação na área de química e depois na área de fisioterapia. Uau, tudo Aí eu larguei isso e fiquei só com a parte de marketing. Aí fui estudar marketing, comportamento humano, gestão, e virei um especialista, como eu gosto de brincar, né? Se me perguntar qual a minha especialidade, eu sou especialista em gente. Muito bom. Foi por conta disso que, inclusive, num trabalho corporativo, numa empresa, o gestor de uma universidade aqui de São Paulo me assistiu como funcionário de uma empresa que ele era, mas no período da noite ele era coordenador da pós-graduação de uma instituição, da Universidade Anhembi Morumbi. Ele me assistiu em sala e ele falou, cara, você não gostaria de dar aula? Eu falei, adoraria. O que eu faço já é dar aula. Sim. E há mais ou menos 14 anos, 13 anos mais ou menos, eu fui convidado a dar aula de gestão comercial e técnicas de vendas na Anhembi Morumbi. A partir da Anhembi Morumbi, meu trabalho começou a ser reconhecido na parte acadêmica, Uhum. e aí eu fui convidado para dar aula. Hoje eu dou aula na FIA, na pós-graduação da FIA, Uhum. na pós-graduação do IBMEC, Uhum. na pós do IBE, lá em Campinas, e eventualmente eu sou professor convidado da PUC de São Paulo. Uau! E de onde vem essa abertura de portas? Como eu, na apresentação aqui, eu citei alguns players, tem outras dezenas aqui, eu fiz um resumo, porque o nosso tempo aqui ele até é curto.
E onde abre essas portas para esses grandes players, né? E eu imagino que isso tem a ver com network. Como é que isso se perfaz ali para você estar dentro dessas grandes empresas? Eu falo que tem dois momentos. Eu vou até contar uma curiosidade, até para o pessoal prestar atenção aí. Uma vez, uma pessoa me procurou, isso faz uns 10, 12 anos. Eu estou no mercado de treinamentos há mais de 30. Sim. Foi por volta de 95 a primeira vez que eu fiz um trabalho pago. Então, que eu sou pago, 95, 96 faz 30 anos. Que eu faço de graça faz mais, né? Exato. E uma vez uma pessoa me procurou, há uns 10, 12 anos, uma pessoa me procurou dizendo assim, como é que eu faço para eu ganhar muito dinheiro com treinamentos e palestras? Eu quero ser como Cortella, como o Leandro Carnal, Sim. o Pondé, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu falei, olha... A pessoa nunca tinha palestrado na vida. Eu falei, a minha recomendação para ir no caminho mais rápido, contrate um avião, compre um paraquedas, põe um canivete no bolso e uma caixa de fósforo, peça para o avião sobrevoar o Amazonas e salta de paraquedas. E uns 20, 30 dias depois apareça vivo lá em Manaus. Sim. Eu falei, não entendi. Eu falei, é o seguinte, para alguém te pagar muito dinheiro, assim, sem você ter feito uma trajetória... Você vai primeiro ter que ter uma história extraordinária. Exato. As pessoas pagam muito caro, não vou chamar nem de caro, pagam muito dinheiro para ouvir o Bernardinho, porque ele ganhou tudo que ele podia no vôlei. É uma referência. As pessoas pagam para ouvir o Oscar, porque ele foi por mais de 30, 40 anos o maior recordista mundial em cestas. Exato. As pessoas pagam para ouvir o Almir Klink, porque ele remou o Atlântico e deu a volta ao mundo velejando. Exato. As pessoas pagam o Pondé, o Karnal, o Cortella, porque eles têm um conhecimento sem igual, Exato. com uma profundidade sem igual. Enquanto você não tiver uma história extraordinária para contar, as pessoas não vão te pagar para ouvir sua história. Agora, se você não fizer nada disso, né, o saltar de paraquedas, é claro que é uma brincadeira, você vai precisar talvez começar devagar, fazendo pequenos trabalhos, não querendo me colocar como exemplo, mas como eu fiz. Primeiro fazendo durante anos um trabalho voluntário, gratuito, para que as pessoas começassem a me notar. Perfeito. E você falando isso, passa um filme na minha cabeça, ô Rogério, porque a minha vida decolou empresarial, profissional, quando eu me voluntariei numa ONG, ali na região do Tatuapé, chamada IDEPAC, que era para entidades sem fins, eram jovens de baixa renda, era uma entidade sem fins lucrativos, eu me disponibilizei, e aí tem um pouco a ver com a sua história ali, por volta dos 20 anos, 22 anos, foi onde eu me dispus ali, eu era um suplente, na verdade, eu fui para ajudar, e o professor titular, na época lá, ele se candidatou e ele ganhou, como deputado estadual, e ele saiu repentinamente, eu assumi aquela condição, e, entre outras palavras, a gente teve que se virar. E esse se virar é o que nos dispõe a estar aqui hoje com pessoas qualificadas, trocando esse debate-papo. Então, a minha dica aí para você que, por algum motivo, sua carreira está travada, está numa linha ali linear, você não sai do lugar, eu acho que é uma excelente recomendação, além de energias boas que você traz, gera network, gera oportunidades, e isso, como você disse, você faz isso até hoje, e nos bastidores eu falei que lá na ONG onde você participa, tal, que você é diretor, se tiver alguma coisa lá que a gente possa ajudar aqui, tanto eu quanto o meu time lá, da alta performance, a gente está à disposição. Legal. Rogério, porque isso realmente abre portas, traz coisas boas, energias e ajuda o próximo, né? Se me permite, eu vou pegar até um gancho do que você está trazendo, que você falou de buscar, de ir atrás. É uma coisa que eu tenho claro e eu recomendo para o pessoal que nos assiste pensar nisso. Se onde você está hoje, as oportunidades parecem que não chegam até você, vá atrás delas, sai da onde você está. Exato. Porque assim, ficar esperando a oportunidade bater na tua porta pode ser um erro crasso na vida de quem quer performar, quem quer atingir alta performance. Então vai atrás da oportunidade. Exato. Bateu na porta, se oferece, se apresente, se coloca à disposição. Aí depois disso, aí você precisa mostrar resultado. Exato. Quando você me pergunta, né, como é que hoje funciona a minha dinâmica, eu até comentei contigo. Eu não tenho departamento comercial. Sim.
E eu sou procurado hoje no mercado, e é claro, poxa, são 30 anos de mercado, então muitas empresas já me conhecem, já têm referência, já ouviram falar de mim, o pessoal da área de treinamentos, então eu acabo sendo demandado, eu acabo sendo buscado pelo mercado. Sim. Mas enquanto você não é buscado pelo mercado, enquanto você não tem um nome e as pessoas não te conhecem, você tem que buscar. Exato. Sabe? Se você está parado e não tem trabalho, vai prospectar, vai se oferecer. Exato. Ah, mas eu só encontro oportunidades que não vão me pagar bem ou não vão me pagar. Abraça. Exato. Se eu não tiver... Em evidência. Né? É o princípio que hoje os aplicativos de smartphone trabalham muito bem. Eles te oferecem um aplicativo gratuito para depois de algum tempo, depois que você acostuma, Exato. você passar a pagar. Exato. Usar a versão paga. Exato. É isso. E quem não é visto não é lembrado, né, Rogério? Agora, trazendo aqui, então, uma questão, Rogério, vamos para o nosso... para o cerne aqui do nosso bate-papo. Eu vou abrir aqui. Eu sei que você é especialista em comportamento humano, e isso tem muito a ver também com vendas, né? Vendas também tem a ver com perfil, comportamento, etc. e tal. Eu diria que para essas grandes empresas você direciona esses treinamentos de venda, liderança e tal. Mas eu tenho uma curiosidade comigo, tá? Você vai fazer um curso desse, via de regra você desperta esse colaborador para aquela inovação, para aquele processo de venda, para que ele tenha mais, que ele seja mais qualificado, ele traga mais resultado, porque ele performe melhor. Mas a dúvida você deu esse start, essa pessoa entendeu, ok, como é que se mantém essa energia pulsando ali no time ali comercial? Eu estou pegando o time comercial, mas pode ser na área técnica também. Como é que você mantém isso? É uma rotina de treinamentos? Depende do próprio colaborador? O que você compartilha com nós nessa questão? É um conjunto de ações e percepções que a empresa precisa ter. Treinamento por treinamento, só aplicar um treinamento vai ser pouco efetivo se a gestão da empresa não tiver comprado a ideia que vai ser transmitida no treinamento. Tá falando de cultura. Cultura, é isso que eu ia te falar. Cultura é top-down, é de cima para baixo. Perfeito. É do topo da pirâmide para baixo. Você sabe uma coisa muito comum, né? Nesses mais de 30 anos aplicando treinamentos, e como eu já tinha dividido contigo, né? Poxa, eu já dei treinamento para mais de 120 empresas multinacionais. Eu já cansei de ouvir a seguinte história. No meio do treinamento, um participante levantar a mão, e não só treinamento de vendas, tá? Sim. Treinamento de gestão, de liderança, de comunicação, de gestão de time, do que for. A pessoa levantar a mão e perguntar assim: o meu gestor vai fazer esse curso também? Perfeito. E aí eu falo, às vezes sim, às vezes não. Seria o ideal, né? E eu geralmente pergunto, né? Mas qual o motivo da tua pergunta? Para eu entender um pouco a mentalidade. Falou, porque de tudo que você está falando eu não consigo enxergar meu gestor defendendo essas ideias ou me pedindo para seguir isso. Aí eu tenho a certeza, quando eu ouço isso, de que o treinamento não vai servir para nada. Perfeito. Porque para o treinamento que foi aplicado ter continuidade, eu preciso ter estímulo da gestão. Exato. E não contínuo, só o estímulo, né? Exato, eu preciso ter endosso. Exato. Se você assumir um novo processo, eu preciso que o meu gestor diga, cara, vai muito bem, manda ver. Exato. Continua no processo. Eu preciso que ele depois funcione com pequenos micro treinamentos durante o dia, ajustando a rota. Porque enquanto a pessoa não pegou plenamente, ela vai cometer erros. Perfeito. Se eu aprendi um negócio agora, uma nova maneira de abordar o cliente, um novo processo de vendas, ou uma nova técnica de fazer levantamento de necessidades, ou uma nova técnica de apresentar um produto ou um serviço, eu vou errar nas primeiras vezes. Eu preciso ter um gestor para me apoiar, para me dar um feedback. Falar, Cleiton, é o seguinte, eu ouvi o que você falou para o cliente, ou na hora que você falar, dá um ajuste nisso daqui, na hora de apresentar, faz dessa maneira. Eu preciso ter endosso. Perfeito. Se eu tiver alguém que me poda a usar nova técnica ou não me estimula... vai voltar, né? Exato. Porque ali E trazendo isso para minha empresa, ela completou agora 11 anos, eu venho de uma dissolução societária, mas que ali eu tenho a minha empresa individual, Rogério. Há exatos 11 anos eu vivo falando para minha equipe, a gente não entrega um balanço, uma DRE. A gente entrega planejamento tributário, a gente entrega resultado, dinheiro no bolso do empresário.
Sabe quando que agora foi cair minha ficha que eu vejo que a minha empresa virou uma cultura, Rogério? Depois de 10 anos. Agora que eu percebo, que eu vejo o pessoal, eu até pego ali alguns feedbacks, etc., que a gente está alinhado com o discurso. Mas isso não é osmose, não é só você falar aleatório, é você realmente fazer no dia a dia, feedback, ajustar e você acompanhar o processo até o cliente dar o feedback final, Sim. que é o que a gente exige também. Ele tem que falar lá para a gente no Google, ele tem que falar lá. Por quê? Porque aí eu sei que realmente isso está enraizando. Mas eu te falo, é árduo o processo, mesmo a gestão, até ele, essa cultura impetrar ali é muito difícil, eu diria. E eu tenho certeza que você deve ter passado pela seguinte dor, que eu acho que todo empresário que busca criar uma cultura passa, que hora você vai colocar gente no time que se alinha Exato. àquela cultura, e hora você vai encontrar gente até que é muito boa, Uhum. mas não se adequa àquilo. Exato. Ele tem outra maneira de pensar, de agir, e que talvez ali não seja o lugar dele. E na sua opinião, Rogério, o crescimento empresarial, o crescimento da organização, ela está diretamente ligado a esse desenvolvimento de pessoas, Rogério, seja no aspecto profissional, pessoal, uma coisa está diretamente ligada à outra? Olha, eu vou dizer sim e não, tá? E o não, o sim e não, ele está atrelado ao seguinte: a quanto dinheiro você tem para arriscar, fazer o certo, fazer o errado e pagar para fazer o errado. E por que eu vou dizer isso? Por muitos anos eu defendi que nos tempos que a gente vive, as empresas que não prezassem pelo desenvolvimento da sua equipe, não investissem no ser humano, não cuidassem do ser humano, elas estariam fadadas ao fracasso. Uhum. Porque as corporações são feitas de gente. E se eu tenho um ser humano que está insatisfeito, triste ou perdido, Exato. eu vou ter dificuldade no desempenho e no resultado entregue. Eu não vou ter, por exemplo, cultura estabelecida. Eu defendi isso por muitos anos e continuo defendendo, tá? Uhum. Até que um belo dia, eu não vou citar aqui o nome da empresa, mas eu fui contratado por uma gigante da área financeira, tá? Uma gigante que vende dinheiro, tá? O principal ativo dela é vender dinheiro. Okay. E vende dinheiro caro pra caramba. Uhum. Essa empresa fatura muito. Tem, assim, as apresentações de resultado dela, quando são anunciadas, são valores astronômicos. E essa empresa, eu fui contratado para trabalhar com a área de treinamento, para desenvolver o time de treinamento. E eu percebi que ela, pra você ter uma ideia, de 50 gerentes que eu fui treiná-los, ninguém tinha mais do que 1 ano de casa. E descobri que era a prática. Uhum. O gestor era colocado, se ele não agradava o dono da empresa, né, os donos da empresa, ele era demitido em seguida. Então, ninguém tinha mais de 1 ano. De 50 gestores de todas as áreas ali, ninguém tinha mais 1 ano. Aí eu fui perceber também, por que as pessoas iam para um clima e para um lugar onde eles não tinham certeza que ficariam, o clima organizacional era tóxico, Uhum. era ruim. Por que elas iam? Porque elas chegavam a ganhar o dobro do salário que se pagava no mercado. Perfeito. Então o dinheiro seduzia. Mas não ficava. Agora, por quê? Aí eu volto a dizer, né? Então é sim e não. Se você é uma empresa onde o dinheiro não é problema, o dinheiro entra, você fazendo certo ou fazendo errado, o dinheiro entra, eu vou falar que cultura não é importante. Caramba. O problema é, você vai ter um turnover altíssimo, você vai ter gente que não se identifica com a empresa, você vai ter pessoas ali adoecendo dentro da empresa, mas ela entrega. Eu não estou dizendo que toda empresa do setor financeiro tem essa realidade, tá? Uhum. Eu estou fazendo um recorte muito particular que me fez abrir os olhos, dizendo o seguinte: tem lugar para todo mundo no mundo. Porque tem gente, inclusive, que se afiniza com esse tipo de ambiente. Sim. Tem gente que não está preocupado. Pode ser pouca gente, mas existe. Tá. Gente que não está preocupado que a empresa seja o seu segundo lar, não está preocupado em ter amigos dentro do ambiente e consegue viver dessa maneira. Exato. São muito poucos. Então, por isso que eu disse sim e não. Para um diminuto número de pessoas onde o dinheiro não é problema e os valores não são tão importantes assim, não vai fazer diferença. Para a esmagadora maioria dos seres humanos, cuidar de gente, desenvolver pessoas, investir em cultura, vai fazer muita diferença. Exato. Então, aí a gente traz aqui, eu vou trazer
o aspecto lá do escritório, que a gente tem áreas muito técnicas, você tem 5 empresas basicamente dentro de uma. Você tem ali a parte contábil, a parte fiscal, a parte do RH, a parte administrativa, financeira, todos com as suas peculiaridades. E cada colaborador daquelas células, vamos chamar assim, ele tem que se especializar, são coisas distintas. Dificilmente você pega um profissional na minha área que vai entender de todas as áreas. Então eu te pergunto aqui, sobretudo, a questão de investimento operacional, técnico, a importância dessa maioria aqui, esse recorte do final aqui. Então, as companhias têm que investir em capital humano, né? Em questões mais de RH mesmo, né? Tem, do meu ponto de vista, sim, né? Como eu brinquei aqui, né? A esmagadora maioria, isso vai ser total, vai fazer a diferença. A diferença para o sucesso ou para o fracasso é você estar junto de gente, acompanhar gente, saber o que a pessoa pensa, o que ela sente, como ela enxerga a empresa. É preciso ter aquilo que hoje a gente chama de feedback 360. Precisa ser uma rotina ou um processo adotado na empresa para que tanto o colaborador avalie seus gestores, quanto o gestor também avalie e você avalie seus pares. E o que seria isso? Faz esse recorte para nós aqui. É um processo, tá? O feedback 360 é um processo que a empresa adota, onde ela dá oportunidade, porque normalmente a gente ouve dizer do feedback do gestor para o liderado. Certo. Né? A gente pede para o gestor avaliar o liderado, e aí em algumas empresas isso é feito de forma sistemática e organizada uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, para que o liderado saiba como ele vai, onde ele está e o que o espera para o futuro. No Feedback 360, a gente faz com que a dinâmica de avaliação aconteça de todos os lados. Então, o gestado, né, o gerido, Sim. a equipe, avalia os pares, avalia a direção da empresa também, em todos os seus níveis, desde a diretoria, em alguns casos, tá? Mas principalmente o seu gestor direto. Você faz uma avaliação do gestor direto, para que você consiga ter uma visão do todo. Perfeito. Né? Porque imagina só, eu tenho um time com 10 funcionários. E aí eu vivo dizendo que meus funcionários são incompetentes, que eu, como gestor, faço uma avaliação deles dizendo que eles são o problema. E eu tenho todos os anos 30% de turnover, né? 30% dos 10, todo ano pelo menos 3 vão embora, 3 pedem a conta. Passaram-se 10 anos. Eu já mudei pelo menos 3 vezes, o time todo já não é mais. E eu continuo reclamando do time, eu continuo dizendo que o time não performa por problema deles. O problema está em quem? Está no gestor ou nos gerados, nos geridos? E se você não fizer o método 360, você não consegue encontrar, eu diria que é essa oportunidade de corrigir essa rota. Exato, né? Porque às vezes a direção da empresa, dependendo da hierarquia e da estrutura, às vezes a direção ela não consegue enxergar o que está acontecendo ali no departamento. Dia a dia, eu tenho muito isso. Então, eu preciso dar voz pro meu colaborador para que aquela avaliação chegue. Exato. Porque senão, imagina que eu não sou um bom gestor, eu faço filtro. Se vem uma reclamação para mim, eu barro. Eu não deixo ela chegar na minha gerência, na minha diretoria. O Feedback 360 serve para isso. Olha, vou direcionar aqui pro meu time de RH esse insight, ou melhor, esse método, né? Que eu acho que ele é muito bem-vindo. Isso funciona até para o próprio gestor ali, ele melhorar algo que possa ali corrigir a rota, enfim. E se de fato o gestor ele é uma barreira, ele é um problema para a performance, eu acho que tem que corrigir também. Você sabe que algumas empresas tentam resolver isso com a chamada entrevista demissional. Qual é o problema de você só fazer a entrevista demissional? Porque às vezes o RH da empresa pergunta, por que você está indo embora? Exato. Por que você está pedindo uma conta? Feedback, né? Então, o problema é que ali a caneca do leite já transbordou, né? Você está perdendo às vezes um talento importante. Exato. E não tem mais o que fazer, ele já pediu a conta. E olha que coisa, 80% das pessoas que pedem demissão, elas relatam na entrevista demissional que gostam da empresa, mas estão se demitindo do seu gestor. Caramba. Então, eu estou tratando da coisa depois que o problema aconteceu. Se eu tivesse o Feedback 360 instaurado na empresa como método de avaliação geral, antes de eu ter talentos indo embora, pedindo as contas ou se desmotivando, porque antes de pedir a conta existe uma queda na produtividade. Exato. Até eu me convencer que ali não é meu lugar,
Eu tinha alta performance, eu passo alguns meses performando baixo, até eu falar, não é aqui o meu lugar, por problemas de conflito com a gestão. Se eu tenho esse feedback acontecendo esporadicamente, eu consigo, quem está acima, fazer uma intervenção para entender. Às vezes o gestor precisa de orientação. Exato, e outra coisa, agora, fazendo a pergunta da pergunta, acho que eu vou explorar esse método. Isso serve para todo tipo de empresa e tamanho, né, Rogério? Sim. Porque assim, tem essas informações, muitas vezes a gente, ou pequeno empresário, a gente lida lá no escritório pequeno, com médio, o que a gente percebe é que, assim, eu não sei se por falta de capacidade de investimento, não tem acesso a esse tipo de informação, que eu diria que é até uma forma, não vou dizer simples, porque obviamente tem técnica e etc., mas tem que ter também, eu imagino, o sigilo, porque Sim. Como é que o feedback vindo de baixo para o topo da hierarquia ou para o gestor, então você tem que ter ali um cuidado com isso. Mas eu diria que é possível fazer, então não serve só para o grande player, né, o Rogério? Olha, é um princípio um princípio básico, né? Dois princípios aqui. O primeiro, se eu não tenho informação, eu não tenho como tomar boas decisões. Segundo princípio, aquilo que não é medido não tem como ser administrado. Exato, não tem como ser gerenciado. Exato. Então, o que acontece? Eu vou pegar um exemplo, um caso que aconteceu comigo, que era falta de análise de informação para ampliar a visão. Eu fui chamado há muitos anos por um diretor de um colégio aqui de São Paulo, que era um colégio posicionado para atender o público de alta renda. Tá bom. E pelas palavras do diretor que me chamou, era para um público de alta renda que não estava preocupado com que o seu filho estudasse com alta performance. Tá bom. Ele falou o seguinte: o nosso público principalmente são jovens, crianças e jovens que serão herdeiros. Então eles não vão precisar entrar numa universidade pública, eles não estão concorrendo para isso. Eles querem uma formação mediana, mas num ambiente que os acolha dentro do perfil da classe social que eles são. Foi isso que ele me passou. Certo. Fui lá visitar o colégio. Na entrada, eu fui maltratado na entrada pelos funcionários. Ele queria treinamento para o colégio. Fui maltratado não por um, por mais de um. Eu percebi que o clima não era legal, eu vi que a maneira que tratavam os alunos também não era adequada. Aí depois de eu ver tudo isso, fui conversar com o diretor, né? E esse diretor falou: eu quero um treinamento para que você ajude os meus funcionários a trabalharem melhor. Tá bom. Com mais ânimo, mais disposição. Aí eu fiz algumas perguntas básicas para ele. Eu falei: como que é a média salarial deles? É acima do mercado ou inferior? Ele falou: é abaixo do mercado. E eles sabem qual é o valor de mensalidade que os alunos pagam, né? Sim, sabem. Sim. Então o colégio cobra caro e paga pouco para eles. Legal. Como que é o plano de carreira aqui dentro? Não existe. Como é o clima organizacional aqui dentro? Não é bom. Qual é a visão? Eu sabia que era um colégio que tinha um dono. Qual é a visão do dono? O dono convive? Aí ele me contou a história. Ele falou: os donos antigamente eram um casal que amava aqui, tratava muito bem. Há mais ou menos uns 5 anos os donos faleceram, né? O pai e a mãe. E o filho, que herdou tudo, que vivia uma bela vida confortável com o dinheiro daqui lá nos Estados Unidos, foi obrigado a voltar. E ele declara para todo mundo que ele odeia o colégio, que o colégio acabou com a vida dele. Caramba. Ele tinha uma vida boa nos Estados Unidos. Eu falei: e ele repercute isso aqui dentro? Repercute no comportamento, no tratamento. Aí eu falei para ele: então, você só não conseguiu enxergar ainda o seguinte: você está me pedindo um treinamento para a tua equipe. Se eu aplicar um treinamento, eu vou trazer a consciência de onde eles estão e do que eles podem. Pelo menos no outro dia, 30% da equipe vai pedir a conta. Exato. Se bobear ao longo de 3 meses, todo mundo vai embora. Você vai quebrar. Exato. Falei: te dou 2 sugestões. Não contrata uma empresa de treinamento. Não me contrata para dar treinamento. Contrata uma empresa para fazer um plano de cargos e salários alinhado aqui com as políticas da empresa. Cria uma política de benefícios. Cria uma política de mudança de clima organizacional. E para isso tem que começar pelo dono. Ele não vai aceitar. Eu falei: então entra a segunda sugestão. Recomenda a ele contratar uma empresa para vender o colégio. Porque não é o business dele, não é o que ele quer. Bom, no dia seguinte, o diretor do colégio me manda uma mensagem dizendo: muito obrigado, Rogério. Você abriu os meus olhos. Eu já pedi a conta do colégio. No caso, você deu uma consultoria, na verdade, em algumas perguntas, né, Rogério? É isso, eu fiz perguntas. Exato. E ele enxergou o que estava na frente dele e ele não conseguiu observar. É isso.
sem informação, fica difícil de eu tomar decisão. Exato. É o processo até psicológico, né? Você faz perguntas e você tem em poucos minutos algumas respostas. Se o cara mesmo ele não acredita, não gosta, como é que você vai transmitir isso para alguém? Eu sou formado em psicanálise também. Eu fiz 6 meses. Eu uso. Eu acho que é um espetáculo. Eu Sim. vou voltar para concluir, Sim. porque eu descobri coisas... Vale muito. Muito legal. E como você vê agora esse modelo, o híbrido? Nós tivemos recente aí uma situação em que houve uma demissão em grande massa de um grande player do setor financeiro também, e a alegação foi a queda de produtividade. E eu vou falar lá pelo escritório. Hoje, se eu falar para o pessoal que eu vou abolir o modelo híbrido, Rogério, eu tenho certeza que eu vou perder pelo menos 50% dos meus colaboradores, porque eles querem qualidade de vida. Como é que você enxerga esse conflito? Eu estou vendo os grandes players tudo voltando para a questão física. Você tem acompanhado esse movimento? Você tem feito treinamentos também a respeito? O que você tem a falar sobre essa questão? Eu tenho alguns amigos empresários. Eu tenho um amigo em particular, para quem eu sou parceiro, inclusive, da empresa dele. O nome da empresa dele é Revo. É uma empresa de treinamentos online. Certo. E ele tem 100% do time dele no online. Ele, desde a pandemia, não tem mais sede. Tem uma outra empresa também, de um amigo. Ele até agora saiu da sociedade. Uma empresa chamada Praxis Business também, que ficou 100% online. O que eu ouço dessas pessoas, né? E eu considero. Para você fazer o online, você precisa primeiro disciplina. Exato. Então, o online ele não favorece, eu ouço gente dizendo, o online favorece que a pessoa não trabalhe. Não, ela não favorece que a pessoa não trabalhe. Ela só demonstra quem é comprometido e quem não é. Exato. Né? Não Exato. Ela só mostra. É perfil mesmo. Exato. Né? É o perfil da pessoa. Exato. Então, se você me perguntar, o online serve para todo mundo? Não. Para aqueles que não têm um perfil engajado, comprometido, que tem uma consciência maior sobre a importância das suas funções, para esse vai ser pior. Exato. Ele vai ter mais dificuldade. Tem gente que precisa ser pagiado pelo seu perfil. Não é porque eu trabalho, não é porque a empresa. É por uma questão de maturidade e de aspectos, inclusive, psicológicos. Exato. Tem gente que precisa ser monitorado, sente-se bem com o monitoramento. É lógico que se isso acontece, você vai perder o outro lado. Você vai perder a liberdade, a flexibilidade. Agora, sem dúvida, para quem desenvolveu alto grau de comprometimento, de responsabilidade, quem tem certeza e clareza do que precisa ser feito, prazo, quem tem compromisso com prazos, o online é o melhor universo que existe. Porque assim, eu consigo ter qualidade de vida. Porque outro dia eu fiz uma comparação, né? Numa empresa que eu fui fazer um trabalho para eles e me perguntaram isso. Eu falei, olha, quem aqui quando chega, 8 horas da manhã começa, antes de ligar o computador, você vai tomar um café? Eu. Quanto tempo você leva? 10, 15 minutos. Legal, então você começou às 8, você chegou às 8h15 você liga o computador. Aí você vai ler e-mails. Quantas horas você leva, quanto tempo você leva? Eu fico meia hora lendo e-mails. Você podia ter feito isso em casa, não podia ter lido os e-mails. Né? Então você teve 45 minutos de café, 15 minutos de café, mais meia hora. Antes da primeira hora você não começou a trabalhar. Exato. Só que você já levou antes 1 hora, 1h30, para quem está em São Paulo isso é muito comum. Exato. Levar 1 hora, 1h30, até mais, às vezes, para chegar no trabalho. Exato. Então, você já matou o teu dia, você já deixou de ser produtivo. A gente está colocando aí já um desconto entre deslocamento, o cafezinho, a conversa ali, os e-mails, você está falando ali de 2, 3 horas. Aí você vai repetir isso na hora do almoço, você vai repetir isso na hora da tarde. Porque você vai parar para tomar café em outros momentos. No final das contas, olha, isso é uma pesquisa interessante. O alemão e o americano, eles são muito mais produtivos do que o brasileiro, por uma questão de cultura. Sim. O alemão ele chega a ser 5 vezes mais produtivo do que um profissional brasileiro, por vários fatores, tá? Isso foi uma pesquisa que eu fiz em 2017 para uma palestra que eu realizei falando sobre engajamento e produtividade. Ele é mais produtivo por consciência, por comprometimento, por disciplina.
ele consegue fazer o que um brasileiro leva 8 horas, ele consegue fazer em 2. Uau. O americano consegue fazer em torno de 3. O que um brasileiro leva 8 horas para fazer, ele consegue fazer em 3. Então, não é uma questão... A gente tem fatores culturais, o brasileiro é muito mais dado a conversa, bate-papo, isso consome tempo. Exato. Então, para alguns casos, o online ele vai te dar mais produtividade. Sim. Só que você precisa ter disciplina. Eu acho que hoje a tecnologia, talvez, também, eu falo pelo escritório, nesse híbrido eu tive que implementar uma tecnologia que hoje eu consigo acompanhar, mas que também não é 100%, mas pelo menos te norteia. E aí, contra a performance e o que está constatado nesse acompanhamento, nessa produtividade ali do aplicativo, você tem dados que você pode fazer uma reunião de feedback para melhorar. Então, mas eu vejo esse conflito. O meu pessoal hoje, eles não suportariam, talvez. Agora eu vou fazer uma observação. Existem alguns trabalhos que você não tem como. Por exemplo, um trabalho numa empresa que trabalha com atendimento ao cliente presencial, você não tem como fazer o híbrido, né? ou online. Exato. Né? Você tem um atendimento de balcão. Você pode até migrar muito. Eu vou pegar um exemplo da minha esposa. Minha esposa é gestora de uma empresa de aparelhos auditivos. Onde o papel delas é agendar com uma pessoa com deficiência auditiva, receber na empresa, fazer os testes audiológicos. Então você precisa fazer um diagnóstico, testar o aparelho, colocar no ouvido do paciente, regular o aparelho, pedir para que ele fique lá 2, 3 dias com o aparelho, para ele voltar para fazer os ajustes e depois vender. Não tem como ser online. Exato. Né? Exato. Há atividades, então. Então né? existem atividades de fato, que vai ser muito difícil. Sim. Agora, para boa parte delas, eu acredito que no mínimo o híbrido ele dá uma sensação de benefício para o funcionário, pode aumentar inclusive o engajamento dele, mas eu preciso contratar a pessoa certa, a maturidade. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é muito curioso. Esse mercado de palestras e treinamento, você lida com ativo, um capital humano assim, não vou dizer via de regra, mas você identifica muitos talentos, eu imagino, né? Porque quando eu ministrei aula nessa ONG, gratuitamente, um dos motivos ali era o quê? Tirar esse jovem de baixa renda que não tem oportunidade e levar ele para o mercado de trabalho. Alguns vieram comigo, hoje são palestrantes, tenho empresários, que você vê o resultado na prática. Você não vê isso como um business, não digo talvez uma empresa de seleção e recrutamento, que aí é um viés mais generalista. Mas eu imagino que tem muito capital humano aí para você identificar e você ser o camisa 10 para fazer a interface com esses grandes players. Você já chegou a pensar em alguma coisa nesse sentido? Neste modelo exato que você está trazendo aqui, eu não posso fazer, porque daí ele entra num conflito, né? Às vezes o empresário está me contratando para eu desenvolver o time dele para dentro da empresa dele, né? Sim. Então eu fazer um convite, já identifiquei... Até na faculdade, por exemplo, né? No pós e tal. Nos cursos de pós-graduação, vou até pegar um gancho disso, uma coisa importante. Okay. Quando alguém me pergunta, professor, que faculdade eu devo fazer? E aí ele me traz lá o exemplo. Faço nessa instituição de boa qualidade, mas com um valor mais baixo, uma faculdade posicionada no mercado educacional, porque a gente tem os posicionamentos de instituições. Eu tenho faculdades de alta performance, de topo, que geralmente os preços das mensalidades são elevados. Exato. Eu tenho as faculdades medianas e eu tenho aquelas que eles chamam ali no time 3, né? na categoria 3. E tenho aquelas que não estão nem ranqueadas. Né? E o que eu costumo dizer é o seguinte: qual é o teu objetivo? Sim. Porque se o teu objetivo é crescer profissionalmente, de fato, de forma consistente, eu sempre recomendo, faça nas melhores instituições. Vai te custar. Você vai ter que fazer um investimento maior. Mas qual que é o ganho? Primeiro que você vai ter professores que geralmente têm mais experiência ali dando aula. Mas mais do que o professor, até porque eu já dei aulas, eu dou aula na FI e no IBMEC, que estão posicionados esporadicamente na PUC de São Paulo, que estão posicionados, muito bem posicionados, e já dei em universidades mais simples. Sim. Categorizadas ali como medianas. Eu falo, a aula é a mesma, o que muda? O ambiente. Tá. Eu vou ter acesso a pessoas, quando eu dou aula no IBMEC, na FIA, via de regra eu tenho na sala diretores de empresas, empresários, executivos de altos cargos dentro das instituições,
E isso gera network. Exato. Isso gera uma troca que pode gerar tanto oportunidades de contratação quanto oportunidades de negócio. Quando eu vou para uma turma que a mensalidade é mais baixa, eu normalmente encontro ali as pessoas no cargo de analista. Perfeito. E ali eles não têm poder de decisão. Exato. Às vezes tem muito potencial, mas eles não têm a possibilidade de fazer uma troca, de gerar negócios, de conseguir fazer negócios mais consistentes. Então eu sempre pergunto qual é o teu objetivo. Eu já ouvi de gente dizendo o seguinte: eu só preciso do diploma. É uma pena, mas a gente tem isso, eu só preciso do diploma porque na minha empresa onde eu estou, para eu crescer de cargo eu tenho que ter o diploma. Perfeito. Eu falo, se o teu objetivo é só diploma, então tanto faz onde você vai fazer. Exato. Você tem que pensar no teu objetivo. Exato. Perfeito. Se eu quero ter acesso, disponibilidade, vá para aquelas que vão te exigir mais. Você vai ter mais trabalho, mais empenho, mas o resultado vai ser melhor. E em se tratando aqui do pequeno empresário, os grandes players, eu estou falando sobre grandes players aqui porque é o seu nicho, é o seu core, embora você tenha citado outros exemplos aí de instituições com uma mensalidade menor e etc., que é um analista ali, são exemplos, né? E para o empresário, porque assim, você reter esse talento, eu falo isso pelo próprio escritório, pelo meu business mesmo, a dificuldade de reter esse talento. E aí você tem que fazer investimento, a gente já falou aqui em pessoas e etc., questões técnicas, mas eu vejo uma dificuldade muito grande desses caras, desses empresários, retém esses talentos aqui. Você tem algum insight, alguma dica que você possa compartilhar aqui com a gente, cara? Porque isso é uma pergunta de $1 milhão, cara, é difícil. Olha, eu vou pegar um exemplo. Eu estou nesse momento fazendo um programa de mentoria, eu dou mentoria também, além de dar treinamentos, eu dou mentoria individual e em grupo de carreira, para ajudar a pessoa a melhorar a carreira dela. Eu estou com um programa com a pós-graduação do IBMEC. Então eu estou atendendo 25 executivos de um grande banco em que eles estão num programa de trainee. Tá bom. Eles fizeram um concurso, uma disputa interna através de provas, se qualificaram, foram aprovados. 25 gerente júnior, a maioria gerente júnior ou pleno, se qualificando para serem capacitados para assumirem postos ou de gerência geral ou de outros cargos dentro da controladoria e da diretoria geral do banco. E eu estou dando mentoria para eles. Eu vejo ali pessoas que têm um grande potencial para crescer em determinadas áreas. O meu papel é fazer relatórios, inclusive, para o banco. Então, olha a mentalidade do banco. Além de investir na educação, eles estão fazendo um programa de trainee atrelado a um MBA de uma excelente instituição, que é o IBMEC, dando capacitação para eles e ainda oferecendo um professor do IBMEC para dar mentoria nesse plano de carreira. E o meu papel qual que é? Fazer relatórios, até mesmo para dizer, olha, tal pessoa está mostrando potencial maior do que outra. Sim. Tal pessoa está se mostrando mais engajada no processo do que outra. Para que o banco possa investir e aproveitar de forma cirúrgica. Sim. Porque dentro daqueles 25, que são todos altamente qualificados, bons funcionários, mas você tem dentro daquela nata de pessoas aqueles que têm mais destaque ainda. Exato. Então, esse olhar mais cuidadoso, ele é necessário para o empresário, inclusive para o pequeno empresário. Segundo, investir. Existe uma coisa que não custa muito caro, ela custa, que é você investir na pessoa. O banco está dando uma pós-graduação para eles, um MBA, que eles vão levar para a vida. Sim, então, se você de repente não tem a oportunidade agora, você empresário que nos assiste, você não tem como promover o teu funcionário, você não tem como... Crie mecanismos para você investir no desenvolvimento dele. Então ofereça para ele custear uma pós-graduação. E aí você vai falar, mas e se eu formo ele e ele for embora? Aí tem uma brincadeira no meio de treinamento que diz o seguinte, se você não formar e ele ficar, é pior. Exato. Né? E tem uma outra coisa, geralmente esses programas você atrela um compromisso. Se a pessoa assina um contrato dizendo que se ele for embora antes de 2 anos, ele tem que pagar. Que for, de segurança. Exato, nem que for 50% do programa que foi investido nele, ele tem que devolver para a empresa. Você sabe que lá no escritório, Rogério, a gente investiu em benefícios, alguns benefícios. Esse modelo híbrido é muito atraente na minha área
ou na minha empresa, porque eu também já vi empresários dizendo que não funciona, etc e tal, e voltaram 100%. Tanto que eu já tenho cases lá de pessoas que saíram e depois pede para voltar. O ambiente, você falou sobre clima organizacional e tal. Eu acho que o ambiente também ele vai fazer muita diferença, né? Porque você pega uma instituição financeira, por exemplo, em que você tem que performar o tempo todo, e resultado é um clima muito hostil. Às vezes tem cara que vai ter a pós-graduação, mas não vai conseguir lidar com aquilo. Então eu diria também que para o pequeno empresário certos benefícios podem trazer ali um diferencial que às vezes quando ele põe na ponta do lápis de uma proposta um pouco maior do concorrente, ele vai pesar e vai falar, poxa, aqui eu prefiro ter uma qualidade de vida, talvez, enfim. Eu não tenho dúvida, Cleiton, o que você está trazendo aqui hoje é o que está mais acessível ao pequeno empresário. É você oferecer clima organizacional. Exato. E aqui eu vou trazer uma reflexão para o pessoal pensar, hein? Clima organizacional bom não é você ter uma sala de descompressão. Exato. Com videogame, com mesa de pebolim, de tá totó. Muito na moda, né? E aí depois você ter alguém entrando ali na sala. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei mais de 30 anos. A empresa tinha uma salinha ali com televisão. Na época não tinha internet, né? Há 30 anos não tinha isso. Mas tinha lá uma mesa de jogos. E o meu gestor, a minha gestora, né? Era uma mulher, ela chegava de vez em quando ali, ela olhava e falava, e aí, hoje daria processo para ela. Sim. E aí, bando de vagabundo, estão sabendo aí que aqui só fica quem trabalha, né? Olha aí. A sala era de descanso, a sala era para isso. E recebia pressão. Há pouco tempo eu visitei uma empresa que ela tinha uma sala dessa de lazer para os funcionários, com puff, com mesa de ping-pong, com televisão, videogame, internet ali, para eles aproveitarem. Uhum. Não tinha ninguém dentro da sala. Aí eu fui perguntar para a pessoa, por que ninguém está aqui dentro da sala? Aí eles comentaram, porque os gestores depois pegam no pé, dizendo que a pessoa estava deitada, dormindo ali. Mas a sala não é para isso? Mas eles pegam no pé. Então, é só para tirar no Instagram. É para fazer foto no Instagram. Para marketing. Isso não cria clima. Né? Isso não é clima. O clima é o relacionamento que você tem no dia a dia. Exato. Eu fui contratado uma vez por um escritório de contabilidade. Uhum. Eles tinham o seguinte problema, eles tinham um gestor que ele era um ótimo vendedor, gestor comercial. Mas ele tinha 10 funcionários debaixo dele e os funcionários odiavam esse gestor. Ele falou, você precisa nos ajudar, porque ou a gente demite ele, mas a gente não queria, porque ele é um ótimo vendedor. Bom, comecei a dar mentoria para ele, fazer sessões de mentoria e de coaching para ele. E eu fiz uma vez uma pergunta na terceira sessão, eu já sabia todos os funcionários que ele chamava de vagabundos, de mau caráteres, de pessoas duvidosas. Aí eu fui perguntando os números de cada um. Ele sabia de cor os números de cada um. Quanto bateram de meta, quanto não bateram. Falei, legal, agora eu vou te começar perguntando pela funcionária que você fala que tem mais problema. A Maria. É nome fictício, né? Quantos filhos a Maria tem? Eu acho que ela tem 2. Achar não é certeza, eu preciso certeza. Não, eu acho, então você não sabe. Qual o nome dos filhos da Maria? Não sei. Qual a idade deles? Não sei. Eles têm algum problema de saúde? Não sei. Vamos pro João. O João, seu segundo pior funcionário de número, vai bem, mas de relacionamento é ruim? É. Onde que o João mora? Não sei. Ele mora de aluguel ou é casa própria? Não sei. Ele pega quantos ônibus para vir? Não sei. Ele tem carro? Não sei. Aí, eu fiz isso para 3 funcionários. Aí, no final das contas, ele não sabia nada dos funcionários. E foi o que eu disse para ele, meu amigo, você não é líder de quem você não conhece. Uau. Você nunca vai liderar essas pessoas. Genial. Porque para você liderar alguém, você tem que ter interesse genuíno na pessoa. Eu tenho que parar do lado dela e perguntar como é que você está, olhando nos olhos dela e ouvir a resposta. Exato. Eu preciso perguntar para ela como é que vão teus filhos. Me fala o nome deles. Eu tenho que saber de cor o nome dos filhos do meu funcionário. Nossa. Ele mudou, viu? Isso é impactante, Rogério. Porque a gente, no dia a dia, a gente acaba que não percebe isso, né? É claro que, de repente, você tem 50 funcionários, sim. Você vai ter dificuldade de saber de todo mundo. Lógico. Mas é por isso que você vai ter aqueles que vão fazer a interface. Os teus coordenadores, eu preciso treiná-los para eles saberem fazer isso. Eu preciso, no mínimo, ter alguma noção de quem está passando por problemas. Eu ouvi uma vez um vídeo que eu gostei da resposta. Perguntaram para uma senhora se ela tinha um filho preferido, um filho predileto.
E ela respondeu o seguinte: eu tenho. Ela, mãe de 6, 7 filhos, uma senhora já de bastante idade, qual é o seu filho predileto? Falou: meu filho predileto é aquele que naquele dia está doente. Meu filho predileto é aquele que naquele dia está desempregado. Meu filho predileto é aquele que naquele dia está com algum problema na vida dele. A minha predileção é por aquele que naquele momento passa por uma dificuldade. Então, meu filho predileto vai mudando período a período, porque cada um dos meus filhos em algum momento vão ter algum problema. Exato. Eu adorei isso, essa resposta dessa senhora, e eu trago isso para o gestor. Quem é meu funcionário que eu tenho que cuidar mais? Aquele que está com mais problema naquele momento. Exato. Eu preciso olhar ele com um olhar diferenciado. Não é porque, o outro ali eu não gosto. Não, não é que eu não gosto. Ele não está precisando de mim nesse momento. Se é para eu botar minha energia agora, eu vou cuidar de quem está precisando de mim. Perfeito. É um olhar mais humano. Nossa. Aí eu vou ter performance dentro do meu time com um clima onde as pessoas sentem-se cuidadas, sentem-se amparadas. Olha, tenho bastante insumo aqui para levar para o meu RH. Vocês têm que algumas lições de casa aqui. Vou ter algumas anotações depois. Rogério, eu quero caminhar para as linhas finais aqui. A hora voa, né? Bastante conteúdo. Eu tive um case aqui no podcast anterior, e aqui é bem legal, que é sempre muito transparente. Nós tivemos aqui o case de um grande empresário, que ele teve que se ausentar da empresa por um motivo de saúde, e foi repentino. E ele era o coração, ele era o tronco, ele era os braços, ele era as pernas, tudo era centralizado nele, exatamente tudo. E eu acompanhei esse processo, porque a gente tem um grau não só de amizade, mas de parentesco. E aí ele se viu na situação de se afastar, e aí obrigatoriamente um dos filhos, do qual ele não tinha tanta certeza que teria capacidade, e o filho tocou de uma forma espetacular, e não foram poucos meses, foram uma doença muito grave, e foram vários meses. E ele se surpreendeu, ele veio aqui e falou com os olhos cheios de lágrima da importância da descentralização. Mas tem uma questão aí. Passado, talvez nem meses, um mês, sei lá, vou dar um chute aqui, não vou lembrar de cabeça, eu já estive com ele e já ouvi ele falando em conversas pessoais que ele é o cara da produção, ele é o cara que acompanha o comercial, ele é o cara que acompanha o marketing. Ou seja, ele teve aquele movimento naquele momento, mas eu já percebo ele se colocando nessa questão de centralização novamente. Eu não vou afirmar que isso é na prática, mas eu ouvi conversa. Então, você tem algum tipo de treinamento? Isso está voltado por uma mentoria para esses empresários, e esse é o core da nossa conversa aqui, para essas pessoas que têm dificuldade de descentralizar e você crescer exponencialmente de uma forma vertical, a questão desse problema da centralização, Rogério? Você sabe que existe um problema muito sério nas pessoas de alta performance, que é uma convicção que sem elas o negócio não acontece. Exato. Né? E é uma coisa que eu sempre falo quando eu dou mentoria para quem tem esse problema de ser centralizador. Eu sempre falo o seguinte: dá o direito do outro fazer do jeito dele. Olha para o resultado. Em vez de ficar olhando a forma, porque o problema do centralizador é porque ele quer que seja feito do jeito dele. Qualquer coisa que varie do jeito dele, ele acha que está errado. E aí eu geralmente faço exercícios com a pessoa para ela tentar mudar o foco. Para de olhar para os detalhes, sabe? Para onde você vai achar pelo em ovo, porque ninguém vai fazer igual a você. Exato. Né? Ninguém vai fazer igual. Agora, olha para o resultado. E você vai descobrir que às vezes o resultado é melhor do que o teu. Perfeito. Porque ele consegue mais rápido, ele consegue melhor resultado, com menos gasto, com menos custo, com menos sofrimento. E esta visão, de certo ponto até egoísta e egocêntrica, que muitas vezes a pessoa de sucesso, ela tem um orgulho muito grande sobre si. Exato. Porque ela venceu sozinha. Exato. Até chegar e montar uma equipe. Ela chegou naquele lugar, eu não vou dizer que sozinho, porque ninguém chega sozinho, exato, mas é a visão que a pessoa tem. Exato, é verdade. Que é uma visão distorcida, uma visão equivocada. Sim. E essa visão de auto-idolatração, e aí é difícil, né? Porque você precisa ter alguém para te trazer para a terra e falar: cara, senta aí, ó, põe o pé no chão. Você não chegou aqui sozinho. Exato. Você mas eu que decidia. Mas ainda assim, você não chegou sozinho.
Então vamos lá, você quer ir mais longe, você tem que lembrar que você não vai mais longe sozinho. Exato. Eu preciso abrir mão da minha vaidade. Eu preciso abrir mão de querer que tudo seja do meu jeito. É abrir mão de querer ter razão o tempo todo. Sim. Então, isso muitas vezes vai funcionar melhor com um trabalho de acompanhamento semanal ou pelo menos quinzenal, com conversas para trazer o consciente. Porque essa pessoa age no piloto automático, ela não percebe. É verdade. Ela não percebe que ela está sendo inconveniente, que ela está podando a capacidade do outro crescer. E aí o que ela consegue com isso? Ela espanta de perto os talentos. Verdade. Porque você tem alguém talentoso, capaz de fazer grandes coisas. Ele pode até ser reconhecido financeiramente, mas se ele não tem capacidade de expandir porque você não deixa, ele vai para outro lugar. Você vai ficar sozinho. Uau, olha, um baita de um recorte aqui, Rogério. E, aliás, agradecer o meu time aqui, do fundo do meu coração. A LP tem se destacado no nosso modelo de negócio, no nosso trabalho de valor, que é a entrega, que é colocar dinheiro no bolso do empresário. A gente vende essa solução. E, Rogério, mas até para estar aqui hoje, se eu não tenho um time alinhado, se eu não tenho uma infraestrutura, time de confiança, essa descentralização que hoje eu posso falar de peito aberto, que a LP ela caminha sozinha, e se não fosse vocês aí, pessoal, a gente não estaríamos aqui, até aqui, gravando esse podcast, trazendo todo esse conteúdo. Então, muito obrigado, time. E, Rogério, cara, eu quero agradecer assim, a sua presença. Hoje eu estou muito feliz assim, com tudo que a gente trouxe, com o cerne das questões que foram abordadas. E você é um cara que tem muita facilidade de passar esse conhecimento, com muita clareza, com muitos cases. Então, eu acho que tenho certeza que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida de alguns empresários, especialmente esse último trecho aqui. Então, eu quero que você fale um pouquinho aqui das suas mídias, fala um pouquinho do seu projeto social aqui. Mas de antemão, mais uma vez, gratidão, meu amigo. Gratidão. Não precisa agradecer não, porque eu vim aqui com um enorme prazer. A gente teve a oportunidade de se conhecer num evento do Rotary Club e houve uma sintonia muito boa, né? Então, estou aqui com grande prazer. Nada é por acaso, né? Qual network aí, o poder, né? Exato. Lembra que eu falei para o pessoal lá de procure um ambiente, se a oportunidade não chegou, eu não perco uma oportunidade. Me convidam para festa de aniversário, eu vou. Me convidam para sei lá, festinha de inauguração da pracinha, eu vou. Porque ali eu posso conhecer gente, como conheci o Cleiton aqui, pessoas boas, pessoas que têm algo a ver comigo. Foi num evento de empresários do Rotary Club do Tatuapé. Foi. E assim, tivemos a oportunidade de conversar, de trocar ideias. Estamos aqui hoje conversando, né? E agradecendo ao Milton também, né? Que hoje é o presidente Milton do Rotary. Toledo, exato. É perfeito, um baita cara. E Nota ele vai 10, ficar muito feliz aqui com essa conexão nossa. Que você vê, deu resultado aqui, né? De uma amizade aqui. Exato. Mas, bom, eu tenho minhas redes sociais, eu tenho lá o meu Instagram, que é Rogério Quelucci. Vocês estão vendo na tela aí, acho que está escrito como é que escreve Quelucci, o Rogério Quelucci. Eu tenho meu LinkedIn, meu Instagram. Eu tenho um canal no YouTube. Eu tive um programa de rádio até ano passado chamado Ressignificando a Vida, onde eu falava sobre reprogramação mental. Eu contava histórias, metáforas, para ajudar a reprogramar a vida. Por trabalhar muito com a questão da inteligência emocional, para ajudar as pessoas a mudarem a maneira de ver o mundo e tentar enxergar o mundo de uma forma mais positiva, para achar mais saídas, né? Bom, sobre meu trabalho, quem precisar de cursos de vendas, de comunicação, de inteligência emocional para líderes, de autoconhecimento, de alta performance, tá lá no meu site, tá lá nos meus materiais, nas minhas mídias. E eu sou diretor voluntário de uma instituição de caridade chamada NAF, Núcleo Assistencial Fraterno. O NAF é uma instituição hoje que nós temos 7 creches que cuidam de 1.650 crianças. Nós temos um programa para moradores de rua, uma casa de apoio a moradores de rua, chamado Grupo Mãos Estendidas. Temos um projeto de auxílio a famílias em vulnerabilidade alimentar, que é o projeto Ação contra a Fome, e mais uma série de programas que nós fazemos, o programa Seduca, por exemplo, onde a gente acolhe famílias em situação de miséria, em situação extrema de miséria, e nós damos educação moral, orientação profissional para as crianças e para os pais. São cerca hoje de 30 famílias
com mais de 100 pessoas nessas 30 famílias aí, amparadas por nós, porque nós temos um lema: a maior caridade que podemos fazer para alguém é fazer com que ela não precise mais de caridade. E o único caminho é a educação, é dando orientação e educação. Estão convidados para conhecer também o NAF, tá? Boa, depois a gente vai pedir para pôr o arroba aqui para nossa produção. Bom, seu sucesso não é por acaso. Mais uma vez, Rogério, muito obrigado a você aí. Esperamos que você tenha gostado aí. Continue seguindo a gente, compartilhe esse conteúdo. Acho que vai ser enriquecedor aí para os empresários, para quem está começando no mundo do empreendedorismo, para aquele que busca um treinamento. A gente deu várias dicas aqui importantes, né? O Rogério nos ajudou com todo esse material, esse conteúdo. Dê o seu like aí, compartilha, comenta, tira a sua dúvida aqui que a gente vai ter o maior prazer aí de responder. Traga aí temas que possam ser relevantes, que a gente possa trazer convidados aqui também. Serão sempre muito bem-vindos. Aqui é uma comunidade, aqui é aberto para todos e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito o canal. Nos ajudem, tá bom? Grande abraço e até o próximo episódio. Obrigado, Rogério. Até mais, foi um prazer. Tchau, pessoal.